E aí pessoal, beleza? Eu sou o Ramon e seja bem-vindo ao canal das curiosidades. Então, antes de começar, já se inscreve aí no canal e deixa seu like para dar aquela mega ajuda pra gente. E hoje é dia de voltarmos para a América do Sul, vamos conhecer um pouco mais sobre o enigmático Peru. Então, esses aí já foram os países que nós vimos até o momento e sem mais enrolação, vamos nessa! Com mais de 1,28 milhão de quilômetros quadrados, a República do Peru é o 19º maior país do mundo e o 43º mais populoso, com quase 40 milhões de habitantes. Sua capital e maior cidade é Lima, com uma população de 10,7 milhões de pessoas. Sua região metropolitana é a terceira maior da América Latina. Seu idioma oficial é o espanhol, falado por cerca de 80% de sua população. Porém, outras diversas línguas são faladas no país. As mais relevantes são o Aymara e o Quechua. Essa era a língua falada pelos Incas. Seu nome pode significar terra do rio. Também há quem diga que o nome vem da antiga civilização Viru, que habitava a costa norte do país. É dividido em 25 regiões e uma província, a de Lima, e suas maiores cidades, além da capital, são Arequipa, Trujillo, Chiclayo, Iquitos, Piura e Cusco. De acordo com o Fundo Monetário Internacional, sua economia é a 51ª maior do mundo, com um PIB de quase 226 bilhões de dólares. Sua moeda é o novo sol e desde 2017 está constantemente com uma cotação maior que a do real. Sua capital foi fundada pelos espanhóis em 1535 e chamava-se Cidade de Reis. Depois passou a se chamar Lima. Uma das teorias para a origem desse nome é que ela provém da palavra indígena quechua Limac, que significa aquele que fala ou aquele que tem capacidade de falar. Mas essa palavra não se referia aos habitantes locais, mas sim a um rio, conhecido como Rio Falante. O país foi colonizado pelos espanhóis, que desembarcaram por lá em 1531. Nessa época, a região era do domínio do Império Inca, que estava debilitado devido a uma guerra civil recente. Em 1532, o Sapa Inca, ou Imperador, foi capturado após ser convidado para um jantar, e exigiram grandes quantidades de ouro e prata em troca de sua libertação. Mesmo com a entrega dos metais preciosos, o mesmo acabou sendo morto por enforcamento após aceitar ser batizado. Caso não fosse, ele seria morto na fogueira. O Império Inca foi o maior império da América pré-colombiana, com uma população estimada em 14 milhões de habitantes no ano de 1500. Mesmo tão grande e tão famoso, o império existiu soberano por somente 94 anos. A verdade é que ele foi o último capítulo de sucessivas civilizações andinas, visto que outras diversas se desenvolveram na região ao longo dos séculos anteriores. O Império Inca foi estabelecido em 1438 e conquistado em 1533, com o assassinato do seu imperador pelos espanhóis. Porém, ainda surgiram imperadores de outras linhagens que resistiram até 1572, com a conquista do último refúgio político dos Incas. Era no país onde estava a capital do império, Cusco, que significa no umbigo ou no centro do mundo. Além de ser o centro político, também era o centro espiritual do império. Era como se fosse a Meca ou o Vaticano para eles. Ao ser conquistada pelos espanhóis, os mesmos derrubaram os seus principais templos e sobre suas fundações construíram igrejas. Creio que a chegada dos europeus no continente é algo comparável como a chegada dos humanos em Pandora no filme Avatar. Foi devastação para a civilização local. Hoje, Cusco é uma das cidades mais famosas do país e nela ainda é possível encontrar resquícios das construções incas, como bases, paredes e muros de pedras, usados como fundação para a construção de novas edificações. A mistura arquitetônica é uma marca da cidade. Um fato interessante é que a bandeira da cidade é bastante confundida com a bandeira LGBT, isso porque elas são bastante parecidas. Lima é a única capital da América do Sul com vista exclusiva para o mar. A cidade é repleta dos contrastes da modernidade com os da antiguidade. Entre os seus pontos turísticos podemos citar o castelo construído para abrigar o rei da Espanha em 1929 e as muralhas que cercavam a antiga cidade, hoje pertencentes ao seu centro histórico.
O país declarou independência da Espanha em 1821, porém, somente em 1824 é que sua independência foi formalizada, pondo fim ao vice-reinado do Peru. Foi o primeiro país do planeta a proteger legalmente suas ondas, especificamente as ondas de Puerto Chicama, consideradas por muitos as mais longas e perfeitas ondas do mundo. As condições geográficas da região fazem com que essas ondas se formem dessa maneira. O país é berço da primeira universidade da América do Sul, a Universidade Nacional de San Marcos, fundada em 12 de maio de 1551 em Lima. Grandes nomes peruanos passaram por lá. Falamos bastante dos Incas, mas não é só essa civilização que é conhecida por lá. O país também foi berço de diversas civilizações anteriores, e nessa lista de povos antigos citamos a civilização Caral, a mais antiga civilização das Américas. Segundo historiadores, a civilização surgiu em aproximadamente 3000 a.C. e foi caracterizada como uma sociedade contemporânea desde a época das pirâmides do Egito. É na região em torno do deserto do Atacama, entre o Peru e Chile, onde as múmias mais antigas do mundo foram encontradas. Muitas múmias da cultura Chinchorro datam de pelo menos 7.000 anos, e esses foram os primeiros povos conhecidos a usar o processo artificial de mumificação. O grande fator para a preservação das mesmas foi o clima árido e os minerais do solo. O país apresenta uma beleza natural riquíssima e bastante diversa. Em seu território é possível encontrar a densa floresta amazônica, a nascente do rio Amazonas, os áridos desertos e muito gelo. As cadeias de montanhas do país apresentam diversas geleiras. Infelizmente, elas diminuíram pela metade nos últimos 50 anos devido ao aquecimento global. Uma das consequências do derretimento do seu gelo foi a Montanha do Arco-Íris, que há poucos anos entrou na lista de desejos de quem visita o país. Segundo locais, o gelo permanente da montanha desapareceu, deixando à mostra essas belas cores. Além de ser rico em sua natureza, também é rico em cultura. Algumas das principais festividades do país são o Inti Raymi, que resgata a celebração milenar dos Incas de adorar o sol, o Corpus Christi, com seus impressionantes cortejos coloridos, a Fiesta Pátrias, que comemora sua independência, e a fascinante Festa da Virgem Candelária, conhecida como Mamacha. Essa ocorre às margens do lago Titicaca. Possui ao todo 13 patrimônios mundiais e é um paraíso para amantes da história e arqueologia. E sem dúvida, o seu patrimônio mais famoso é a lendária Machu Picchu, que significa Velha Montanha. A cidade foi erguida pelos Incas no século XV e é composta por um conjunto de sítios arqueológicos de ruínas de pedras, além de um sistema de agricultura muito bem estruturado para a época. O mundo só conheceu sua existência em 1911, quando um antropólogo americano a descobriu sem querer. E Machu Picchu não é a única cidade cravada no alto das montanhas, há também a sua cidade irmã e menos famosa, Choquequirao, que foi descoberta em 1909. Seu nome significa berço de ouro e era um importante lugar para o culto político e religioso. Essa localiza-se a 3.080 metros de altitude, bem mais alta que Machu Picchu. Um dos maiores mistérios do país são as linhas de Nazca, construídas pela civilização de mesmo nome. Muitos desses geoglifos são tão antigos quanto Cristo e não se sabe bem qual a finalidade dos mesmos. Essas gigantescas linhas ao sul do país já eram conhecidas desde a colonização, porém os seus reais formatos só foram conhecidos por volta de 1930, quando aviões começaram a sobrevoar o local. O seu ponto mais alto é a montanha Huascarán, que atinge 6.768 metros de altitude. Em 1970, um fortíssimo terremoto atingiu o país e fez uma grande quantidade de gelo misturado com rocha se desprender da montanha, que desceu violentamente para os vales abaixo e acabou soterrando uma cidade. Só nela, 17.000 pessoas morreram. Ao todo no país, cerca de 70.000 pessoas perderam a vida devido a esse terremoto. Em sua bandeira, a cor vermelha representa o sangue derramado pela independência e o branco, a pureza e a paz. Essa é a bandeira civil do país. Há também a bandeira estatal, que contém um brasão e é usada pelas instituições do governo.
Algumas das comidas tradicionais do país são o cuy, que é feito com porquinho da Índia, e o anticuchos, que são espetinhos de coração de boi ou alpaca. E também tem suas bebidas tradicionais, como a Inca Kola e o chá de coca. E já que falamos de comida, você sabia que a batata é originária do Peru? Sim, e por lá há mais de 3.000 variedades delas, assim como mais de 50 tipos de milho. Além disso, a famosa quinoa também é dessas terras andinas. Todas essas eram base da alimentação inca. Existe um belíssimo oásis por lá, o de Huacatina, uma pequena vila cerca um lago localizado no meio das dunas do deserto. E por último, temos o lago Titicaca, o lago navegável mais alto do planeta, a 3.800 metros de altitude. Esse lago sagrado é compartilhado juntamente com a Bolívia. Nele, encontramos os Urus, um povo que vive em ilhas flutuantes. E esse foi o vídeo de hoje com algumas informações sobre o Peru. Então se você tem alguma correção ou alguma curiosidade a mais, deixa aí nos comentários pra gente ir debatendo. E bom, espero que você tenha gostado. Se gostou, se inscreva aí no canal, deixa seu like pra dar aquela mega força aí pra gente. E por hoje é só, até a próxima, valeu e é nóis! Fui!